no livro de Mateus, capítulo 25. Mateus, capítulo 25. A partir do verso 1 nós vamos ler. Mateus 25, a partir do verso 1. Vamos colocar em pé em reverência a palavra do Senhor. Vamos ver. O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram o óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco de seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial. E a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, Pai, nós queremos, Senhor, mais uma vez nos colocar em Tua presença. Queremos colocar, Senhor, à disposição do Teu reino nesse momento, Senhor, todas as nossas forças, o nosso intelecto, Senhor, o nosso pensamento. Queremos colocar também, Senhor, a Sua igreja, Senhor, nesse momento, à Sua disposição, para que o Senhor possa falar ao coração de cada um essa noite, Pai. Para que esta palavra lida aqui, Senhor, possa ser uma palavra viva, uma palavra eficaz, uma palavra, Senhor, que fará mudança, Senhor, de vida, de mudança de comportamento, Senhor, que fará, Senhor, as pessoas, os seus filhos aqui pensarem sobre a sua vida cristã, Deus. Abençoa, Senhor, esse momento de oração, abençoa esse momento de compartilhamento da sua palavra, de pregação da sua palavra, abençoa esse momento, Senhor, que seja nesse momento, um momento que o seu Espírito Santo tenha liberdade de agir aqui em cada vida, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. Vamos então falar um pouquinho, meus irmãos, de mais um trecho da palavra do Senhor, que fala sobre o reino dos céus, o reino de Deus, né? Nós já temos feito uma série de mensagens nesse sentido, e vamos falar um pouquinho dessa parábola, que é uma parábola, uma das mais conhecidas da Bíblia, principalmente no que diz respeito à volta de Cristo. Essa parábola, ela fala claramente sobre a volta de Cristo, mas não é nesse nível que eu quero levar a igreja a meditar nessa noite. É uma outra revelação dada por Deus em relação a essa história sobre a parábola das 10 virgens. Antes, para os irmãos entenderem o contexto da mensagem, essa parábola, ela foi dada para os judeus, lógico, dentro de um costume judaico de casamento, que para nós, muitas vezes, soa estranho. Mas eu vou tentar explicar para os irmãos o que diz essa parábola, até porque se você lê ela de uma forma crua, sem você se ater muito aos detalhes do texto, e o texto também não fala isso, parece que esse noivo tinha 10 noivas, né? Ou seja, era um casamento poligâmico, e na verdade não era isso, porque a cultura judaica não permitia e não permite esse tipo de casamento. Acontece que o casamento judaico, ele demorava, e demora ainda, cerca de 7 dias. Ele não é um casamento de uma noite só, ou de uma festa só, como nós fazemos aqui no Ocidente. É um casamento que existe uma preparação, e a festividade, ela acontece praticamente em uma semana. Neste período, a noiva se prepara, e ela fica aguardando a chegada do noivo, ou seja, o casamento começa, mas os nubentes eles ainda não se encontram, a noiva se prepara na sua casa, e ela tem várias damas de honra que acompanham este momento. Essas damas de honra, elas fazem o papel de estar junto com a noiva e de, enfim,
estar com ela nesse tempo que ela vai estar se preparando para receber o noivo no ápice dessa cerimônia de casamento que acontece depois de alguns dias. E essas damas de honra são, em outras palavras, estas virgens, ou seja, essas mulheres eram mulheres solteiras, que geralmente eram as damas de honra das noivas, portanto virgens, do ponto de vista sexual, porque ainda não tinham contraído núpcias e não haviam ainda tido uma relação sexual, por isso são consideradas todas as moças solteiras do Oriente, enquanto solteiras eram consideradas virgens, ok? Então, por isso elas são chamadas virgens, e essas 10 moças acompanhavam a noiva na espera do seu noivo, que chegaria depois de um período de tempo do casamento especificamente judeu, em torno de 7 dias. Muito bem. Então, queridos, o que Jesus pegou para poder falar esta parábola? Ele pegou exatamente o questionamento dos judeus quando eles falavam em relação à sua vida com Deus, que era uma vida, não uma vida real, mas uma vida de hipocrisia. Uma vida que muita hipocrisia, em outras palavras, uma vida de uma vida falsa, uma vida que não representava de fato o que estava no seu coração, né? Os fariseus e as pessoas que dificultavam o ministério de Jesus Cristo eram pessoas que taxavam Jesus Cristo de um falso profeta, e Jesus Cristo, por sua vez, colocava aqueles homens nos seus devidos lugares, dizendo que eram pessoas que de fato não representavam aquilo que eles de fato mostravam para as pessoas. Ou seja, o seu coração estava puro, estava imundo, sujo, longe de Deus, mesmo tendo uma aparência santa. E aí ele entra com essa parábola, mostrando como é o reino dos céus. E ele começa dizendo que é semelhante a 10 virgens que pegaram as suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. Então, outra coisa interessante, essas candeias, meus queridos, como se fossem velas, ou lamparinas, na verdade, que tinham como combustível o azeite. Então, no momento em que o noivo chegasse, essas damas de honra, elas tinham que pegar essas velas e acender, e ir em encontro ao local onde seria realmente feito a cerimônia de casamento, onde o noivo se encontraria com a noiva, que seja num templo, enfim. A noiva saía de sua casa e ia até o local onde seria realizada as bodas ou a festa de casamento, que já começava nesse período de preparação na casa dela e o noivo na casa dele. Só que eles se encontravam só no final. Então essas candeias ou essas lâmpadas, elas eram acesas nesse momento. E elas tinham que percorrer um trajeto, a noiva e as suas damas de honra, ou as virgens que acompanhavam, com essas lâmpadas acesas até o local aonde eles encontrariam o noivo. Por isso que elas precisavam dessas lâmpadas. E essas lâmpadas, cada um tinha que levar o seu combustível, o seu azeite para poder colocar fogo, e este fogo durar o trajeto até elas encontrarem com o noivo. Elas não podiam atrasar, porque quando o noivo chegasse, elas eram avisadas e elas tinham que ir de imediato de encontro ao noivo, ok? E isso que aconteceu aqui nessa parábola de Jesus. E aí acontece que dessas 10 virgens, 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes, ou seja, 5 sabiam o que elas estavam fazendo ali e 5 não sabiam, porque se elas foram convidadas para serem, esqueci agora a palavra, damas de honra, elas tinham que saber qual era o seu papel, ou seja, acompanhar a noiva. Isso na cultura judaica e na sociedade todo mundo sabia. Então, se eu sou convidado para ser, ou se a moça era convidada para ser uma dama de cerimônia ou uma dama de honra, ela já sabia que ela tinha que levar a sua lamparina, ela tinha que ter óleo, azeite, para que ela pudesse acender essa lamparina e ela ficar acesa até o momento desta noiva encontrar com o seu noivo. Por isso que 5 foram preparadas, sabendo o que as esperava. E outras 5, mesmo sabendo o que elas tinham que fazer, elas não deram bola. Ou seja, elas foram convidadas, elas aceitaram o convite, mas de fato elas não estavam nem um pouquinho interessadas naquele casamento, porque elas não queriam ou não tinham aquilo que elas precisavam para fazer o seu papel de damas de honra. E aí o que aconteceu? No verso 3 diz assim: as insensatas pegaram suas candeias, ou suas lamparinas, mas não levaram óleo, faltava
o combustível para que pudessem acender as suas lamparinas. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. Veja, como elas não sabiam o tempo determinado da vinda do noivo, que era em torno de 7 dias, mas não era uma data exata, elas tinham que ficar preparadas na casa da noiva, ok? E aí, quando houvesse um sinal que o noivo estava a caminho, elas tinham que imediatamente sair e ir para o lugar da cerimônia. E acontece que elas não aguentaram esperar e adormeceram, todas as 10 damas de honra. Aí à meia-noite, diz no verso 6, ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens, nos 7 dias, acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco de seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Ou seja, no momento que há o aviso que o noivo estava pronto, elas tinham que sair, ou seja, cada um cumpriu o seu papel. Elas perceberam que faltava combustível, faltava o óleo, faltava o azeite. E elas falaram: eu não vou passar esse vexame aqui. O que vai acontecer? Eu vou atrás da noiva, mas a hora que chegar no meio do caminho, o que vai acontecer com a minha lamparina? Ela vai apagar. E eu vou passar o maior mico nessa festa de casamento. Aí elas perceberam aonde que elas se meteram, sendo insensatas. E aí elas foram socorrer em quem? As noivas que tinham o suficiente. Só que elas falaram: se eu der para você, vai faltar para mim. Então eu não posso te dar. Aí elas falaram: vai no mercado e compra e nós vamos embora. Ou seja, eu não posso ficar esperando vocês e a noiva não pode ficar esperando vocês. A cerimônia tem que prosseguir. Então vocês corram lá, vejam se vocês conseguem e depois vocês nos alcancem. Foi isso que aconteceu. E saindo nos 10, e saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. Ou seja, o momento da festa de casamento, onde haveria o encontro do noivo e da noiva, e ali naquele momento haveria o casamento, né, feito pelos sacerdotes, e também a noite de núpcias do casal, que acontecia no momento da festa, era tudo junto, foi fechado. E estas damas de honra ficaram fora, porque quando elas chegaram, a porta já estava fechada, é o que fala aqui. No 11, mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu, quem? O noivo, no caso, né? A verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Muito bem. Essa é a história que Jesus contou para exortar as pessoas que se achavam que estavam preparadas para encontrar com Deus. E que, na verdade, não estavam. Porque essa parábola ela vem mostrar para a gente, queridos, o quão delicado, o quão tênue é a linha daqueles que realmente estão preparados e aqueles que não estão preparados para encontrar com o noivo. Traduzindo essa parábola para os irmãos, que ainda não é a mensagem, mas só para os irmãos entenderem, o noivo é Jesus Cristo na volta dele, ou seja, nós não sabemos a hora que Jesus Cristo vai voltar. Ele é o noivo, e nós somos a noiva, a igreja de Cristo. Todos nós representamos a noiva, e as damas de honra são os membros da igreja de Cristo que acompanham a igreja. A igreja é a igreja imaterial de Cristo, é a igreja comprada e lavada pelo sangue de Jesus Cristo, a noiva de Cristo, no qual nós acompanhamos, nós fazemos parte, nós estamos nela. Né? Por isso que a igreja de Cristo, queridos, ela é santa, ela é imaculada, ela não tem pecado. O que faz a igreja ter pecado somos nós. Vamos dizer, as damas de honra. Aqueles que estão à espera para encontrar, que fazemos parte desta cerimônia de casamento, que vai acontecer nos ares, quando Jesus Cristo voltar para buscar a sua igreja. Ou seja, nós fazemos parte desta festa. Né? A noiva, que é a igreja, representada por nós que estamos nela. Essas virgens, elas significam cada um dos cristãos que estão também esperando para fazer parte dessa cerimônia de casamento, para poder entrar junto com a noiva, a igreja,
né, que somos nós, nas bodas do Cordeiro. Acontece que, quando Jesus fala que existiam 10, e 5 eram prudentes e 5 eram insensatos, ele diz, olha, nem todo mundo que está à espera do noivo, ou que quer participar dessa festa, de fato vai entrar. Alguns sabem que o noivo vai chegar. Alguns sabem que esse dia não está marcado. Alguns estão na noiva, ou com a noiva, estão na igreja, mas são virgens, ou são pessoas insensatas, porque não estão preparadas para o momento que o noivo chegar. E como é que Jesus Cristo ilustra isso? Dizendo que cada uma delas levava uma lamparina, e essa lamparina, no momento em que o noivo chegasse, precisava estar acesa. E para você acender essa lamparina, você precisa de óleo. E este óleo simboliza, ou azeite, simboliza o Espírito Santo de Deus. Então, são pessoas que estão dentro da igreja, são pessoas que têm conhecimento que um dia Jesus Cristo vai voltar, mas que de fato não estão muito preocupadas com este casamento. São pessoas que entendem todo o processo, estão lá, mas que de fato não estão alimentando as suas vidas com o Espírito Santo de Deus. E aí o momento que o noivo chegar, que diz aqui que é a meia-noite, ou seja, é um momento que ninguém sabe, nem o próprio Jesus Cristo sabe, ele vai chegar, como fala a Bíblia, como um relâmpago no céu, que sai do ocidente e se mostra no oriente, ou seja, num piscar de olhos ele vem e ele leva aqueles que de fato estão com suas candeias, ou com as suas lamparinas, com óleo para as bodas do Cordeiro. Ok? E muitos, aqui nessa parábola, não estarão com Jesus Cristo neste momento máximo da igreja, que é o casamento, ou seja, que é as bodas do Cordeiro, que será feita nos céus. Mas muito bem, essa não é a mensagem que eu queria passar para a igreja, só para os irmãos entenderem o contexto desta parábola, que é isso que ela significa, uma parábola que tem cunho escatológico, que significa, que fala sobre o futuro, sobre a volta de Cristo, que nós ainda não passamos, e que de fato existem pessoas que estão na igreja, mas que na verdade não estão. E só Jesus, e só Deus sabe o coração de cada um de nós que está fazendo parte da igreja. Não digo a igreja Betel, a igreja de Cristo espalhada em toda a terra. Mas muito bem, o que eu queria falar para os irmãos, queridos, nessa mensagem que eu estou trazendo aqui, é que na verdade a nossa vida ela é cheia de altos e baixos. A nossa vida ela tem momentos de vitória, tem momentos de derrota, tem momentos de luta e tem momentos que você sai da luta, tem uma vitória, depois você tem um outro momento de luta. Nós, quando estamos na igreja, nós precisamos estar atentos à ação do Espírito Santo na nossa vida. Essas virgens estavam na igreja, elas faziam parte da igreja. Só que algumas delas, pela demora do noivo, como fala aqui, elas adormeceram. Ou algumas não, todas adormeceram. E é exatamente nesse momento de adormecimento que muitas vezes nós temos, você tem, eu tenho, que é o momento que muitas vezes vem o problema e a gente não está com a nossa reserva espiritual boa para poder suportar a dificuldade que a vida traz para qualquer um de nós. E aí nesse momento que a dificuldade vem, que nós não esperamos, a dificuldade vem a qualquer hora, como fala aqui, Jesus Cristo diz, o noivo vem à meia-noite, mas a dificuldade também, assim como Jesus Cristo, nós não sabemos o dia que ele vai voltar, a dificuldade vem e pode aparecer a qualquer momento na sua porta. E quando ela vier, e ela encontrar você dormindo, você vai ter problemas. Problemas não por causa da dificuldade, porque a dificuldade, se você estiver com a sua lamparina acesa e com bom combustível, uma boa reserva de combustível do Espírito Santo de Deus, você vai passar. Você vai, assim como essa boda de casamento, você vai entrar para as bodas do Cordeiro e você não vai ver esse problema lhe afligir. Você vai ver o problema à sua porta, você vai ver o problema na sua frente, mas o problema não vai ser, ou a dificuldade não vai ser suficiente para tirar a sua paz e a sua confiança em Deus. Queridos, essa parábola também nos mostra que a nossa vida, ela é feita de altos e baixos. Mesmo estando na igreja, mesmo nós estando em comunhão com o Senhor, a nossa vida, ela tem reveses que muitas vezes nós não esperamos. E é nos reveses, e nas dificuldades, é que nós vemos
como é que está o nosso estado espiritual. Se realmente as nossas lamparinas estão acesas ou elas estão apagadas. Se nós temos reserva para queimar, espiritualmente falando, ou se nós estamos sem reserva faz tempo. Quando vem a dificuldade, queridos, ela vem para nos mostrar qual é a nossa situação espiritual. Dependendo do seu comportamento de frente a uma dificuldade, você e as pessoas que estão à sua volta vão saber qual é o seu estado espiritual. Por isso que a dificuldade vem. Ela vem para que a nossa fé possa ser comprovada. E também para que nós possamos ter, e as pessoas que estão à nossa volta, possam ter um padrão e uma noção de como está a nossa vida perante Deus. Porque, queridos, enquanto você está sentado aqui na igreja, enquanto a sua vida vai bem, enquanto você não tem problemas, aparentemente, você muitas vezes vai bem na questão espiritual. Mas enquanto vem uma dificuldade, enquanto vem um problema, você vacila. Você muitas vezes retrocede, desanima na fé, não quer mais saber da palavra do Senhor, ou muitas vezes não quer mais saber da igreja, não quer mais saber das coisas que sempre te alimentaram. É neste momento que a gente avalia como está a nossa vida espiritual, e também é neste momento que nós vemos como é a saúde espiritual das pessoas que estão à nossa volta. Existe uma outra palavra de Jesus, que ele diz que nós vamos conhecer a árvore pelos seus frutos. Ou seja, como é que eu sei que está a minha vida? Como é que eu sei que está a sua vida espiritual? Não a sua vida de fachada, a sua vida que eu não consigo ver, mas Deus vê. Não a minha vida de fachada, que você consegue ver, mas Deus vê lá o meu interior. Como é que eu sei? Pelos meus frutos no momento da dificuldade. É no momento que nós estamos acuados, num canto de uma parede, onde nós não temos saída, é neste momento que a nossa vida espiritual ela é avaliada. Como é a nossa reação quando nós estamos acuados? Qual é a nossa atitude? Com que arma nós lutamos? Esse é o momento que a nossa vida espiritual ela é avaliada. Ou seja, aqui é como se nós recebêssemos uma estrutura ou um combustível para aqueles que querem pegar, né? Porque a gente vê aqui que essas pessoas elas participam do meio, mas de fato elas não estavam sendo alimentadas pelo meio. Elas não tinham óleo. Né? E a hora que chega a demora, elas desanimam e acabam dormindo. Elas não tinham óleo. A hora que chega o noivo, elas não conseguem prosseguir em direção ao noivo. Então, queridos, quando nós estamos aqui, nós estamos sendo alimentados pela palavra do Senhor. Ou seja, a nossa candeia, que é o Espírito Santo que está em nós, está sendo alimentado, ok? A nossa fé. Quando há um momento de dificuldade e a nossa vida é colocada num canto de uma parede e você não tem a saída, é neste momento que a nossa fé ou a prática de tudo aquilo que a gente recebe aqui é avaliado. E aí a gente pode fazer uma autocrítica nosso e também das pessoas, se você convive com as pessoas, irmãos de igreja, enfim, pessoas que estão no nosso meio, para ver o comportamento dela em relação às dificuldades que aparecem na sua vida. E aí você consegue saber, de acordo com os frutos, como está a árvore. Porque a árvore, ela parece frondosa se ela não der frutos. Mas o que Jesus Cristo quer dizer nessa parábola, nesse trecho da árvore e os seus frutos, é que nós vamos conhecer se a árvore é boa ou não pela beleza das suas folhas, ou pela beleza dos seus ramos, ou do seu tronco. Mas nós vamos conhecer se a árvore é boa ou não, quando ela der frutos. E os frutos espirituais que nós damos, queridos, via de regra, eles são genuínos e autênticos quando nós estamos encurralados. Quando nós estamos em paz, é fácil eu dar um bom fruto, porque não há nada que me dificulte em ser alguém que eu não sou. Agora, quando eu estou em um momento de dificuldade, de luta, onde eu estou realmente acuado,
As minhas ações, elas são genuínas e espontâneas. Ali sou eu mesmo. Ali eu sou o que eu sou, de fato. E aí eu vou dar frutos bons naquele momento ou frutos ruins. E as pessoas verão esses frutos, porque ali não dá para eu esconder. Eu não consigo esconder. Nenhum de nós consegue esconder uma situação dessa. É igual um gato quando fica acuado. Sai da frente, que ele pula em você. Por mais domesticado que ele seja, por mais bonzinho que ele seja, por mais dócil que ele seja, ali ele vai mostrar qual é a sua índole, que é a índole de um animal irracional, um felino que quer sair daquela situação. Ou seja, muitas vezes, queridos, nós nos colocamos numa redoma onde, de fato, só Deus acaba conhecendo a nossa índole. Mas os problemas, eles vêm, e é bom que os problemas venham, para que nós possamos ter convicção e conhecimento de quem somos nós. Para que nós possamos não nos enganar mais, ou para que nós possamos nos ver de fato, como está o nosso coração. Porque a gente acaba se enganando. Os irmãos que viram aqui aquela palavra da mentira que nós passamos aqui na quarta-feira, aquela palestra, o nosso querido pastor lá falou que a pessoa de tanto mentir, ela acaba acreditando na mentira dela. Para ela é verdade. Todo mundo sabe que é mentira, mas para ela é verdade. Por quê? Mente uma vez, mente outra, na mesma mentira, mente outra. Ela acaba tendo convicção que é verdade. Só quem não acredita nela, ela acredita nela. São as pessoas, porque as pessoas sabem que ela está mentindo. Foi isso que ele falou? Então, queridos, os problemas e as dificuldades, eles têm que vir para que a nossa vida espiritual ela possa ter um termômetro, para que nós saibamos como nós estamos perante Deus, como está sendo a nossa reação. E aí vem o lado bom da história. Eu estou dizendo que as dificuldades, elas devem vir, porque as dificuldades provam e mostram quem sou eu e quem é você, do ponto de vista dos frutos divinos ou dos frutos carnais. E quando as dificuldades vêm, o que Deus faz? Se há um arrependimento da minha parte pelos frutos carnais ou maus que eu dei porque eu estava acuado, se há um arrependimento, Deus me leva a ver como está a minha vida e a reavaliar os pontos de fragilidade que eu ainda tenho na minha carne. E aí eu sou aperfeiçoado. Então, Deus usa os problemas para me aperfeiçoar. Em outras palavras, os problemas, eles são importantes para nós que somos cristãos, porque por meio dos problemas, se eu me arrepender e se eu tiver essa autocrítica, eu sou aperfeiçoado. E no aperfeiçoamento, eu começo a ter mais frutos divinos e menos frutos carnais. Agora, isso só é possível, queridos, se nós estivermos com as nossas candeias cheias de óleo. Porque se faltar combustível, não dá para eu não ser o que eu sou. Como um gato acuado. Como um animal, no caso do gato, irracional, que é colocado numa espreita. Ele vai avançar. Ele vai seguir o seu instinto. Porque não é possível eu não ser aquilo que eu sou, a não ser pelo Espírito Santo de Deus. A não ser que eu tenha reserva para que eu possa realmente não agir da forma com que eu agiria numa situação dessa. Então, queridos, o que eu quero dizer com isso e com essa mensagem é que nós somos provados a todo momento. Assim como essas virgens, elas foram provadas, porque o noivo demorou. O noivo não vinha. E o versículo 5 diz aqui: e todas ficaram com sono e adormeceram. O momento de dormência é o momento onde o inimigo espera para poder colocar uma dificuldade na sua frente. Porque no momento de dormência ele sabe que você está mais fraco. Ele sabe que você está mais susceptível àquilo que ele quer fazer na sua vida, quer fazer você pecar. E aí vem essa palavra, e vem esse momento, e você acaba caindo em pecado, queridos. Então essa é o ponto principal.
ter sono e adormecer. É um momento crítico que todos nós, muitas vezes, temos na nossa vida espiritual, que nós temos que ficar atentos para que isso não aconteça. Porque se isso acontecer, vai faltar combustível. E aí eu vou demorar muito mais tempo para consertar as situações ou as escolhas erradas que eu fiz, ou as atitudes erradas que eu fiz por causa desta situação. Amém, queridos? Que Deus esteja com os irmãos nessa noite, que a palavra do Senhor esteja em seu coração, entendendo que Deus é um Deus todo-poderoso, que pode todas as coisas. Se você está aqui, realmente assuma um compromisso com o Senhor, de realmente vestir a camisa do Evangelho, deixar as coisas que estão ainda ali impedindo a sua vida de ter uma comunhão com Deus, impedindo você de ter uma sintonia mais íntima com o Senhor. Entregue realmente a sua vida para que Deus possa cuidar. Entregue realmente a sua vida para que Deus possa estar dirigindo os seus passos. Não entre nesse período de dormência espiritual porque o noivo está demorando, ou porque as coisas da sua vida não acontecem, ou porque as dificuldades muitas vezes estão te desanimando. Entenda que esses momentos são momentos cruciais para que a gente possa crescer no conhecimento de Deus, para que a nossa vida espiritual possa ser melhorada, para que a nossa vida espiritual ela possa ter um novo patamar. E se caso, queridos, como todos nós, agimos de uma forma equivocada, de uma maneira errada, se arrependa, não justifique os seus atos. Não diga, eu fiz isso porque aconteceu aquilo. Quando você diz isso, você está justificando a sua condição. Você não está se arrependendo. Voltando lá para o Éden, foi o que Adão e Eva fizeram. Nós fizemos isso porque, primeiro, a serpente me deu, depois a mulher, depois porque o homem falou, porque a mulher me deu. Ou seja, um jogou a culpa no outro. Um justificou o seu, ninguém assumiu a culpa. Independente deles terem sido tentados pela serpente. Ou seja, o problema não era o pecado, o problema era a justificação, foi a justificação do pecado. Então, queridos, se na nossa vida nós passamos por problemas e dificuldades onde nós fizemos coisa que não devíamos fazer, neste momento não é o momento de você se justificar. Eu fiz por causa disso, daquilo. Esse momento é o momento de você se arrepender. Não importa. Se você errou, assuma a sua parcela de culpa. Se arrependa e peça para que o Espírito Santo perdoe o seu pecado. E aí sim você vai entrar num processo de crescimento e de amadurecimento espiritual. E não num processo de justificativa, que era o que acontecia com aqueles fariseus, com aquelas pessoas que criticavam Jesus Cristo. Eles não entendiam o arrependimento. Eles entendiam sim, como nós entendemos, a justificativa. Não, eu fiz isso porque fulano, beltrano fez. Eu fiz porque não tinha jeito, eu tive que fazer. São justificativas que vão perpetuar o pecado e não vão levar ao perdão do nosso pecado. Então, queridos, esse é o que a palavra quer dizer para você essa noite. Se arrependa, não justifique os seus atos e coloque o seu coração no altar do Senhor. Muitas vezes entenda que as dificuldades virão para provar a sua fé. E nesse momento de dificuldade, entenda que é um momento para você amadurecer. É um momento para você crescer. Não é um momento para você se afastar da igreja. Não é um momento para você se afastar da comunhão do Senhor. Não é um momento para você dormir. Pelo contrário, o momento de dificuldade é o momento para você estar mais perto de Deus. Para você estar mais na igreja. Para você estar mais em sintonia com a palavra do Senhor. Para você estar buscando mais a Deus. É o efeito inverso do que nós muitas vezes acabamos fazendo. É a atitude inversa que muitas vezes todos nós acabamos tendo em relação ao Evangelho de Jesus Cristo. Ou seja, a dificuldade nos afasta de Deus. Pelo contrário, se nós formos virgens prudentes, a dificuldade vai nos aproximar de Deus. A dificuldade